Olá, cá estou para atender a um pedido muito antigo de vocês. Essa pergunta já me era muito feita antes e agora mais ainda que foi lançada uma nova edição do livro por uma editora bastante respeitada e também por ocasião da leitura conjunta de Ana Karenina que eu vou fazer aqui no canal. Vai ser em janeiro e fevereiro do ano que vem. Ai meu Deus, Paloma, como eu faço para participar? Quero participar. Se acalmem, pequenos padawans. Padawans, será que as pessoas vão entender a referência? Não sei se tem muitos dados aqui. Bom, se acalmem, pequenos gafanhotos, porque no meio de dezembro, na verdade mais pro início do que pro meio de dezembro, sai um vídeo aqui no canal explicando direitinho como é que vai funcionar a leitura conjunta, mas basicamente você só vai precisar ter o livro e ler junto com a gente. E aí, essa questão de ter o livro, qual edição comprar, que vocês me perguntam tanto. Então, aqui eu tenho fisicamente 3 edições do livro. Em minha defesa, 2 eu ganhei, ok? Então não me julguem tanto assim. Mas eu sei que tem 2 outras edições, às quais as pessoas costumam recorrer aí no mercado. Então eu peguei essas edições no Kindle, também conversei com pessoas que têm essas edições, peguei fotos na internet. Então vou colocar tudo aqui direitinho e falar de todas as informações sobre elas, as quais eu tive acesso, para que o vídeo fique o mais completo possível, ok? Então praticamente todas as edições que eu irei mostrar aqui estão disponíveis no mercado. A única que não está disponível é a da Kozak Naif. Nada, Kozak Naif sabia fazer umas coisas bonitas, né? Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, só esta não está disponível no mercado, mas a tradução desta edição primorosa do Rubens Figueiredo está em outra edição que está disponível atualmente no mercado e a gente vai já falar sobre isso. E bom, como é que eu decidi organizar este vídeo para ficar tudo mais claro? Primeiro, eu vou falar dos aspectos gerais de cada edição. Então, o que cada edição tem? Tem apresentação, tem prefácio, tem pós-fácio, tem notas de rodapé, enfim, todas as informações que eu vi aqui nas edições que eu tenho, que eu consegui colher, vou falar para vocês. Em seguida, a gente tem a seção que eu acredito que seja a de maior interesse de vocês, que é a da tradução. Então, falar dos tradutores, se é tradução indireta, tradução direta. Se você não souber o que é, a gente conversa sobre isso na parte da tradução. E, por fim, falo a minha opinião. Lembrando que é isso, a minha opinião. Se ao longo do vídeo você chegou à conclusão de que outra edição vai ser melhor para você, então, tudo bem. Sem problemas, e vamos lá, porque tem bastante coisa para falar. Então, eu vou começar pelas edições que eu tenho aqui e pelas que estão disponíveis no mercado. Bom, quando eu mostrei a edição da Kozak Naif aqui, eu falei que a tradução da Kozak Naif está disponível em outra edição que pode ser encontrada no mercado atualmente, e esta edição é a da Companhia das Letras. Esta edição é em capa dura, deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. A lombada, o pessoal adora essa lombada e eu particularmente gosto bastante dela também. Aqui atrás, na folha de guarda a gente tem um vermelho bem vivo, as folhas são amarelas, o que gostamos bastante, e aqui novamente o vermelho bem vivo. A diagramação tá ótima, bem boa para quem gosta aí de escrever nas margens do livro, como eu, deixa eu ver se vocês conseguem ter uma noção aqui, acho que sim, né? E o que a gente tem, além do texto de Ana Karenina, nesta edição aqui? A gente tem uma apresentação do tradutor, que é o Rubens Figueiredo, uma árvore genealógica, lista de personagens, que costuma ser bem útil em calhamaços russos, que é personagem para todo canto, um pós-fácil chamado Sonhos e Ana Karenina, da Janet Malcolm, um breve texto sobre o autor, falando um pouquinho da vida do Tolstói, etc., e alguns textos como sugestões de leituras. Eles elencam alguns textos aqui que podem ser úteis para a compreensão do livro, para a compreensão do autor, etc. Então, é tudo isso que a gente tem aqui na edição da Companhia das Letras, que está saindo pelo preço de capa de R$ 102,90, mas que neste momento está saindo por R$ 72,03 na Amazon. Então, esta é a edição da Companhia das Letras. E aí, recentemente foi lançada uma outra edição que gerou certo rebuliço aí no mercado, porque esta edição está saindo por uma editora que é bastante reconhecida e merecidamente pelo seu trabalho com literatura russa, e é esta aqui, Ana Karenina, na edição da editora 34. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É o livro no formato clássico da editora 34, então aqui a gente tem uma parte em branco, na verdade é mais off-white, e aí uma imagem em cima, a lombada é azul, achei lindo esse azul, diga-se de passagem,
E a parte interna segue o padrão também dos livros da Editora 34. Quadrado mágico, bem básico. A diagramação da edição da Editora 34 também é excelente. Eu adoro a fonte que eles usam, o tamanho é ótimo também. Não tem tanto espaço na margem como a da Companhia das Letras, mas ainda assim, diagramação excelente. E um diferencial desta edição da Editora 34 é que ela é em capa mole, ó. Vocês conseguem ver, né? A edição da Companhia das Letras é em capa dura, bem como as outras das quais eu irei falar. Então, para quem não gosta de ler calhamaço em capa dura, eu sei que tem uma galera que tem certo desconforto com isso, a da Editora 34 é a única que tem capa mole. Sei de gente, aliás, que optou pela edição da Editora 34, principalmente pelo fato de que tem capa mole, né? Sei que tem uma galera aí que não gosta de capa dura, pra mim é o famigerado tanto faz. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Um prefácio de ninguém mais, ninguém menos que Thomas Mann. Na parte final do vídeo, quando eu for dar a minha opinião, eu falo direitinho dos textos, comento cada um deles. A gente tem também uma lista dos principais personagens, um pós-fácil do Irineu Franco Perpétuo, que é o tradutor, um textinho também sobre o autor e um textinho sobre o tradutor. Então, esta é a edição da Editora 34, que tem preço de capa de R$ 119,90, mas que, neste momento, está saindo por R$ 72,46 na Amazon. Lembrando que eu estou gravando este vídeo no dia 16 de novembro. E agora vamos para a última edição que eu tenho aqui na estante, que é a da finada Cosaque Naif. Eu só estou mostrando essa edição aqui porque algumas pessoas pediram, algumas pessoas têm esta edição, e aí ficaram em dúvida, será que seria uma boa eu comprar alguma outra? Então, vou mostrar aqui só para efeito disso e também porque, ai gente, que coisa linda, né? A gente tem que mostrar essas preciosidades da Cosaque, né? Já dando um spoiler da terceira parte do vídeo, esta edição, na minha opinião, é a mais bonita. Nossa, acho linda demais. Depois a gente fala sobre um aspecto que eu acho muito legal aqui, mas só para vocês verem, ó, aqui dentro. E ao fim a imagem é de uma estação de trem. Quem leu sabe que estação de trem é um negócio muito importante neste livro. A edição também tem folha amarela. E o que a gente tem nesta edição aqui? Temos uma apresentação do Rubens Figueiredo, que é o mesmo texto que a gente tem na da Companhia das Letras, aliás, depois o texto de Ana Karenina. Em seguida, árvore genealógica, lista de personagens, sobre o autor e sugestões de leitura. Então, a única diferença, fora a parte estética do projeto gráfico, desta edição da Cosaque Naif e dessa edição da Companhia das Letras é que aqui a gente tem um texto a mais de autoria da Janet Malcolm. Fora isso, é exatamente a mesma coisa. Então, se você tem a edição da Cosaque Naif, sinceramente, não sei se vale a pena a da Companhia das Letras. O texto de apoio que tem aqui e não tem aqui é bem legal, mas aí você pode comprar no Kindle, né, que sai um pouco mais barato. Então, é basicamente isso. Não vou falar preço da Cosaque porque, bom, por via de curiosidade, você encontra aí por uns 250, 300 reais, pelo que eu vi, tá? Às vezes dá pra achar mais barato. Então, se você quiser muito essa edição, fica de olho aí, Mercado Livre, Shopee, estante virtual. Na estante virtual eu sei que eles colocam bastante, então fica a dica aí. E obrigada, muito obrigada pra minha anja, Sônia, que se eu tenho isso aqui na minha estante, é por causa dela. Então, Sônia, de novo, muito obrigada, gente. Eu agradeço a Sônia em toda a oportunidade que eu tenho por esse livro aqui, Sônia. Obrigada. Então, agora vamos para as outras duas edições que eu irei comentar e que eu não tenho as edições físicas. Eu até pensei em comprar e aí fazer sorteio depois, mas, ai, gente, puxado, né? Porque não são edições baratas também. Edição da Martin Claret. Vou deixar umas imagens passando aqui do lado para vocês verem direitinho a capa, o corte dela, que é bem bonito, é um corte colorido, é roxo. A capa, eu confesso que eu não gosto tanto assim. Eu sei que tem muita gente que acha linda, eu confesso que eu acho um pouco cafona. Mas, enfim, né? Bom, não dá pra falar muita coisa porque, na verdade, os únicos projetos gráficos de Ana Karenina que eu realmente gosto são o da Cosaque Naif e o da Editora 34, da Companhia das Letras. Eu gosto da lombada, mas eu não gosto muito da capa. Então só esse adendo aí, mas sei que muita gente acha a edição da Martin Claret a mais bonita e não julgo, adoro o corte, muito bonito. Vai passar aqui em algum momento na imagem para vocês verem que o corte do livro, que é esta parte aqui, é colorida. A Martin Claret costuma caprichar bastante nos projetos gráficos, né? Então vamos ao que temos na edição da Martin Claret. A gente tem um prefácio de autoria do tradutor, que é o Oleg de Almeida. Em seguida, o texto de Ana Karenina, e é isso que temos aqui, pelo menos o que eu consigo ver aqui na amostra do Kindle, e como tem todo o sumário aqui,
acredito que seja apenas isso que a edição tem mesmo. Lembrando que na parte final do vídeo, quando eu for falar da minha opinião, eu comento os textos de apoio. E a edição da Martin Claret está saindo pelo preço de capa de R$ 129,90. É a edição mais cara, assim, se a gente for levar em conta o livro sozinho, porque a próxima edição vem num box, a gente já conversa sobre isso. E exatamente neste momento está saindo por R$ 88,33 na Amazon. Lembrando que eu vou deixar todos os links para onde vocês podem encontrar essas edições aqui no box de informações, com exceção da Kozak Naif, que não está disponível por aí. Mas eu vou dar uma olhadinha na estante virtual e se eu achar algum link, eu coloco aqui para vocês também. E para encerrar os comentários sobre a edição da Martin Claret, a edição tem a diagramação bem boa, pelo que eu pude ver, eu vi umas fotos lá no site da Amazon e parece ser bem boa. E folha amarela também, então maravilhoso, ninguém merece um calhamaço em folha branca, né, pelo amor de Deus. Livro nenhum merece ter folha branca, um calhamaço, então, pelo amor de Deus. E vamos agora para a última edição, que é a edição da Nova Fronteira. A edição de Anna Karenina da Nova Fronteira vem em um box chamado Grandes Obras, de Leon Tolstói, e além de Anna Karenina, a gente tem no box Ressurreição, A Morte de Ivan Ilitch e Senhores e Servos. E no volume de Anna Karenina, além do texto de Anna Karenina em si, a gente tem uma introdução de ninguém mais, ninguém menos que Otto Maria Carpo. Neste momento tem alguma foto aqui do lado da edição passando para vocês verem, é capa dura, a diagramação também parece ser legal, folha amarela, então não temos do que reclamar nesse quesito. Sobre o preço da edição da Nova Fronteira, está saindo por R$ 219,90, mas lembrando que a gente tem, além de Anna Karenina, Ressurreição, A Morte de Ivan Ilitch e Senhores e Servos, então dá uma aliviada no preço. E esta edição está no Kindle Unlimited, ou seja, se você tem Kindle Unlimited, você consegue acesso a essa edição de graça. Quer dizer, de graça não, porque você está pagando o Kindle Unlimited, né? Mas enfim, tá lá para se usar como parte do benefício. E, ok, agora vamos para a parte mais esperada deste vídeo, acredito eu, que é a parte da tradução. Importante lembrar, não falo russo, queria, mas não falo ainda. Não sou tradutora, então tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência de leiga, importante salientar isso, mas uma leiga que se interessa bastante pelo assunto e também pela minha experiência aí para falar de tradução direta e indireta, lendo em outros idiomas no original. Então, vamos lá, sobre tradução. Para quem não sabe, existe tradução direta e tradução indireta. Para utilizar o exemplo do russo aqui. Uma tradução direta seria você pegar o volume em russo de Anna Karenina e traduzir diretamente para o português sem intermédio de outro idioma. A tradução indireta, por sua vez, seria você pegar o volume do russo, aí traduzir, por exemplo, para o francês, que é algo que acontece bastante, e em seguida do francês, que já foi traduzido do russo, traduzir para o português. Então tem pelo menos um idioma aí a mais de intermediário no meio disso tudo. E o que que acontece? Olha, eu antes já deixando claro aqui que eu sou zero time de, meu Deus, traduções indiretas são lixo, nenhuma pressa, devem ser abominadas. Não, nada disso. Eu sei que tem traduções diretas aí de muita qualidade, etc. Entretanto, eu sempre que possível pego traduções diretas. E aí, por quê? Vou falar da minha experiência lendo inglês, espanhol e alemão, tá? Que são idiomas que eu consigo ler livros no original. O que eu percebo nas traduções, porque geralmente quando eu tô lendo um livro nesses idiomas, eu costumo dar uma comparada pra ver essa questão de tradução, porque como eu disse, eu me interesso muito sobre o assunto. E aí, o que eu percebo? Que por mais que fique nítido que o trabalho do tradutor foi sensacional, que ele foi muito cuidadoso, etc., há uma perda. Vou falar aqui do alemão como exemplo, ok? O alemão tem uma veia que eu considero muito poética, digamos. Sabe aquelas palavras enormes que a gente vê em alemão? Então, geralmente, aquilo são várias palavras que formam uma palavra só. Só que muitos autores costumam trabalhar isso de uma maneira muito bonita. A gente pode citar aqui como exemplo clássico disso um dos meus autores queridinhos, que é o Thomas Mann. Ele se utiliza muito desse aspecto do alemão, é muito bonito e quando a gente traz isso para o português, muitas vezes não dá para passar. E não é porque o tradutor é incompetente nem nada, é porque não dá, são particularidades do idioma. E pelo que eu sei, o russo também tem dessas, tanto que falam por aí que é bem difícil traduzir poesia russa por causa das particularidades da língua russa, é difícil trazer isso para a língua portuguesa. Então, assim,
tem essa perda. Acho que não tem o que fazer em relação a isso, por mais que o trabalho do tradutor seja excelente. E aí eu fico pensando, se quando é uma tradução direta, né, então a pessoa pega já, por exemplo, no caso do Thomas Mann, do alemão para o português, e aí já tem uma perda, imagine quando você tem um outro idioma no meio, né, porque você não tem controle sobre aquela tradução que teve no meio, o que aconteceu muito por muito tempo aqui no Brasil, porque as traduções russas, a maioria que a gente tinha, era de forma indireta, passava pelo francês, a gente recebia muito do que vinha da França, né? Então, tem esse problema aí. Sobre esse tema de tradução indireta, eu vou deixar o vídeo de alguém muito mais gabaritado que eu para falar sobre isso, que aliás é um dos tradutores da edição aqui de Ana Karenina que eu mostrei, que é o Oleg de Almeida, tradutor da Martin Claret. Ele faz um vídeo sobre essa questão de tradução indireta. Eu assisti ao vídeo, mas eu confesso que eu continuo acreditando que na presença de tradutores muitíssimo renomados, como os que a gente tem aqui no Brasil, para traduzir diretamente do russo, a melhor opção é sempre a tradução direta. E aí vamos comentar sobre as traduções então. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas edições, menos a da Kozak Naif. Bom, na verdade eu vou acabar pegando porque é a mesma tradução do Rubens Figueiredo, né? Então vou pegar cada uma das traduções que a gente tem aqui e ler o mesmo trecho em cada uma delas. Vou comentar também alguns aspectos que algumas pessoas vieram me falar, que tem as edições que eu não tenho. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí vocês vão poder ver aí, a partir da leitura desse trecho, decidir qual tem uma sonoridade melhor, etc. Então, vamos começar. Vou ler primeiro os trechos e em seguida eu faço os meus comentários sobre a tradução, ok? Então, começando com a tradução da Companhia das Letras, que é do Rubens Figueiredo. Tradução direta, ok? Então, o Rubens pegou o volume russo no original e traduziu diretamente para o português. E aí, vamos lá então para o começo do livro, que na minha opinião é o começo mais sensacional da literatura. Eu amo essa frase. Lembrando que aqui na minutagem vai estar descrito direitinho o momento a partir do qual eu começo a falar de cada coisa. Então, se você quiser pular essa parte aqui, quiser ir direto para minha opinião, é só ver aqui na minutagem, que fica na descrição do vídeo, e tudo certo. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, dá até uma emoçãozinha. Eu amo essa primeira frase, gente. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. A esposa ficara sabendo que o marido mantinha um caso com a ex-governanta francesa e lhe comunicara que não podia viver com ele sob o mesmo teto. Essa situação já durava 3 dias e era um tormento para os cônjuges, para todos os familiares e para os criados. Todos, familiares e criados, achavam que não fazia sentido morarem os dois juntos e que pessoas reunidas por acaso em qualquer hospedaria estariam mais ligadas entre si do que eles, os familiares e os criados dos Oblonsky. A esposa não saía de seus aposentos, o marido não parava em casa havia 3 dias. As crianças corriam por toda a casa, como que perdidas. A preceptora inglesa se desentendera com a governanta e escrevera um bilhete para uma colega, pedindo que procurasse um outro emprego para ela. O cozinheiro abandonara a casa no dia anterior, na hora do jantar. A ajudante de cozinha e o cocheiro haviam pedido as contas. Ou seja, era tudo confusão mesmo na casa dos Oblonsky. E aí essa última parte fui eu, tá? Não tá escrito aqui não. Então, essa foi a tradução do Rubens Figueiredo. Agora vamos para a tradução do Irineu Franco Perpétuo, que sai pela edição da Editora 34. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é infeliz a seu próprio modo. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. A esposa descobriu que o marido tivera um caso com sua ex-governanta francesa e informou-lhe que não podia viver na mesma casa que ele. Esta situação prolongava-se já pelo 3º dia, fazendo-se sentir de forma aflitiva nos cônjuges, em todos os membros da família e em toda a criadagem. Todos os membros da família e da criadagem percebiam que não havia sentido em sua vivência, e que até pessoas reunidas por acaso em qualquer hospedaria estavam mais ligadas entre si do que eles, membros da família e da criadagem dos Oblonsky. A mulher não saía de seu quarto. O marido não estava em casa pelo 3º dia. As crianças corriam pela casa toda como perdidas. A preceptora inglesa brigara com a governanta e escrevera um bilhete a uma amiga, pedindo que lhe encontrasse um novo emprego. O cozinheiro saíra da casa na véspera, exatamente na hora do jantar. A auxiliar de cozinha e o cocheiro tinham pedido as contas. Então, essa foi a tradução da Editora 34, que é de autoria do Irineu Franco Perpétuo. Agora, vamos para a tradução da Editora Martin Claret, que é de autoria do Oleg de Almeida. Mesmo trecho que eu acabei de ler nas 2 outras edições. Todas as famílias felizes se parecem umas com as outras. Cada família infeliz está infeliz à sua maneira.
Tudo se confundira na casa dos Oblonsky. A mulher soubera que seu marido se relacionava com a governanta francesa a trabalhar em sua casa e declarara ao marido que não podia mais viver sob o mesmo teto que ele. Tal situação durava havia quase 3 dias e era bem dolorosa tanto para o próprio casal quanto para todos os familiares e habitantes daquela casa. Todos os parentes e aderentes percebiam que sua coabitação não fazia sentido e que mesmo as pessoas reunidas, por mero acaso, numa pousada qualquer, estariam mais ligadas entre si do que eles, os familiares e próximos dos Oblonsky. A mulher não saía dos seus aposentos, e já ia para 3 dias que o marido não estava em casa. Os filhos do casal corriam pela casa toda como se estivessem perdidos. A governanta inglesa brigara com a ecônoma e escrevera um bilhete para sua amiga, pedindo que lhe procurasse um emprego novo. O cozinheiro tinha ido embora no dia anterior, bem na hora do almoço. A auxiliar de cozinha e o cocheiro vinham reclamando as contas. Tradução da Martin Claret. Agora vamos para a tradução da Nova Fronteira, que é a última tradução que a gente vai comentar aqui. E a tradução é de autoria de Lúcio Cardoso, sim, autor de Crônica da Casa Assassinada. Vocês sabiam que ele traduziu Ana Karenina? Eu só descobri quando eu fui pesquisar sobre a tradução da Nova Fronteira. Entretanto, uma coisa importante a ser ressaltada aqui. A tradução da Nova Fronteira é a única dentre as que eu mostrei aqui que não vem diretamente do russo. Essa tradução vem diretamente do francês, o que já é até evidenciado pela escolha do nome do autor, né? Leon Tolstói. Aliás, daqui a pouco eu vou até aproveitar para explicar essa questão do nome do Tolstói, porque me perguntam bastante também as diferenças, etc. Então, vamos lá. Todas as famílias felizes se parecem. As famílias infelizes são infelizes cada qual ao seu modo. Tudo estava em desordem na casa dos Oblonsky. Prevenida de que o marido entretinha uma ligação com a antiga preceptora francesa dos seus filhos, a princesa se recusara a viver sob o mesmo teto que ele. O trágico dessa situação, que se prolongava há 3 dias, aparecia em todo o seu horror tanto aos esposos como aos habitantes da casa. Todos, desde os membros da família até os criados, compreendiam que a vida em comum não tinha mais razão de ser, e sentiam-se mais estranhos um ao outro que os hóspedes fortuitos de um albergue. A mulher não deixava os seus aposentos, o marido não se recolhia após o trabalho. As crianças corriam sem destino de quarto em quarto. A governanta inglesa, após discutir com uma das empregadas, escrevera a uma amiga pedindo que lhe procurasse uma outra colocação, e o patrão, desde a véspera, à hora do jantar, que a havia despachado. Os cocheiros e a cozinheira pediram as suas contas. Bom, eu não sei se vocês notaram isso, mas a tradução que eu achei mais destoante entre as 4 que eu li aqui foi a tradução da Nova Fronteira. Por exemplo, quando fala das crianças que estavam como que perdidas, as 3 traduções, a da Martin Claret, a do Rubens Figueiredo, que é da Companhia das Letras, e a da Editora 34, que é do Irineu Franco Perpétuo, colocam como se as crianças estivessem perdidas. E na da Nova Fronteira, as crianças corriam sem destino de quarto em quarto. Então é a que eu acho mais destoante, talvez foi a que menos preservou o estilo do autor, talvez porque acho que 3 traduções colocando como estando perdidas, talvez quero dizer que no russo seja exatamente isso que esteja escrito, né? Não tenho como confirmar, mas enfim, no geral eu achei esta tradução aqui a mais destoante, apesar de que, não sei se vocês concordam comigo, o sentido não se perde muito. Eu particularmente não gosto muito das escolhas das palavras aqui, acho que também tem muito do português na época, né, que era uma coisa um pouco mais rebuscada, etc. Mas você consegue entender perfeitamente, pegar o espírito aqui, então, assim, não considero uma tradução ruim, não, pelo menos os trechos que eu li, tá? Eu li só um pouquinho, não sei se lendo mais a percepção ia mudar. Entretanto, tem um ponto aqui que algumas pessoas vieram me falar no Instagram em relação à edição da Nova Fronteira, e eu também vi esses comentários sobre o que eu vou falar agora no site da Amazon. Vocês podem até checar aqui no link que eu vou deixar no box de informações, que é, a edição é bastante carente de notas de rodapé. O pessoal reclamou bastante que às vezes eles falam uns termos bem característicos da Rússia, não explicam o que é, às vezes aparecem alguns termos em francês mesmo, e não há tradução nas notas de rodapé. Então, isso é bem problemático, não sei vocês, mas eu adoro uma nota de rodapé. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas assim, pra entender, por exemplo, sei lá, vai falar de mujik. Eu imagino que quem nunca leu nada de literatura russa não faça a menor ideia do que é o mujik. E aí é meio complicado, porque aparece mujik várias vezes nas obras russas, nesses grandes clássicos da literatura russa, e aí fica meio complicado você ficar lendo o negócio sem saber o que é. Claro que um Google, 2 segundos resolve,
mas é muito melhor se tiver ali já no texto, né, explicadinho. Então, antes de ir para a minha opinião, deixa eu só explicar a questão do nome do Tolstói, também nome de tradução aqui do título, só para vocês entenderem um pouquinho, bem por cima, tá? Então, na edição da Nova Fronteira, o nome do Tolstói tá como Leon Tolstói. Então, o nome do Tolstói em russo seria algo como Liev Tolstói, traduzindo para cá. Pelo que eu vi aí na internet, não é Liev, mas é algo como Lev, sabe? Tem um sonzinho mais bem fraquinho. E aí os tradutores traduzem de acordo com o que eles acham que seria mais fiel para reproduzir o nome dele no português. Mas o que acontece? Liev, se é assim que se pronuncia no russo original, quer dizer leão. Então, Leon é leão também, só que em francês. Então, geralmente, essas edições que trazem Leon Tolstói já dá a dica que é porque vem de tradução indireta do francês. E aqui também a tradução de Anna Karenina, que não sei também se é Anna Karenina, talvez Anna Karenina, que nem o Liev. Nossa, gente, deve estar ridículo isso, mas enfim, espero que vocês tenham entendido o espírito. Tá, Anna Karenina. Aí coloquei uma luz aqui bem melhor, né, porque tava ficando meio escuro. Desculpa, gente, pela variação da luz, mas era o horário que dava pra gravar, então me perdoem aí, mas que vale é o conteúdo, não é? Mas continuando, nem sempre você ter Leon Tolstói indica que a tradução é indireta. Por exemplo, a edição da Martin Claret, o Oleg de Almeida, que é o tradutor, opta por Leon Tolstói, mas a tradução dele é direta do russo. E aí, na edição da Martin Claret, ficou Anna Karenina. Já na edição da Editora 84 e da Companhia das Letras, os tradutores optam por Anna Karenina, ambos, mas o Rubens Figueiredo escreve Liev Tolstói e o Irineu Franco Perpétuo opta por Lev Tolstói. Então, é basicamente isso, vai de acordo com o que eles julgam que vai trazer melhor a sonoridade, ou traduzir melhor o nome dele, no caso de Leon, por exemplo. Então, é basicamente isso, fica aí de curiosidade caso alguém queira saber. Então, vamos lá, para minha opinião, na questão de tradução, depois eu falo de outros aspectos, ok? E aí, no fim, a gente faz um bem bolado para chegar na conclusão final. Então, vamos lá, de tradução. A primeira que eu descartaria, digamos, seria a da Nova Fronteira, então, porque eu achei a mais destoante. Dessa questão da nota de rodapé também, eu não achei muito legal, pelo que eu ouvi falar, então descartaria a da Nova Fronteira. Em seguida, viria a da Martin Claret. Não que estou falando aqui que é uma tradução ruim, não, gente, pelo amor de Deus, até porque quem sou eu para falar isso? Mas é que eu não gosto tanto das palavras que foram escolhidas pelo tradutor. Acho que ficou uma coisa meio arcaica, talvez, um vocabulário um pouco mais rebuscado. Por exemplo, essa questão da ecônoma. Aqui, ó, a governanta inglesa brigara com a ecônoma. Eu acho que nas outras tá como preceptora. Deixa eu só conferir aqui rapidinho se é isso mesmo. É isso, a preceptora inglesa brigara com a governanta, tem isso. Aí aqui, vamos ver na edição da Companhia das Letras, também é a preceptora inglesa se desentendera com a governanta. Então, é isso. Aí, alguns aspectos mesmo da sonoridade, tipo, tudo se confundira na casa dos Oblonsky, a auxiliar de cozinha e o cocheiro vinham reclamando as contas, eu acho que fica mais palatável essa questão do estão se demitindo, porque eu acho que até essa a opção dos outros aqui, né, haviam pedido as contas, acho que fica mais claro, né, então seria a outra que eu descartaria em seguida, seria a do Oleg de Almeida, mas de modo algum, assim, se você tem a edição da Martin Claret e tá achando que, ai meu Deus, tradução horrível, agora eu tenho que ir pra outra, não, porque o espírito você consegue pegar direitinho também, é só preferência minha mesmo, e aqui eu tô dando a minha opinião, muito importante lembrar disso, ok? E aí, entre a do Irineu Franco Perpétuo e do Rubens Figueiredo. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito do trabalho de ambos, muito mesmo. Eu já li muita coisa que foi de tradução do Irineu, eu acompanho bastante o trabalho dele, já vi vários vídeos dele falando sobre as traduções dele, enfim, parece ser um profissional excelente, fora que ele é muito simpático, o Irineu é muito legal. Às vezes a gente troca umas mensagens no Instagram, ele é bem ativo lá, aliás. E eu gostei muito da tradução dele, porque, assim, eu gosto muito da tradução do Rubens. Muito mesmo, eu já tive o prazer de ter tido uma aula com o Rubens Figueiredo e maravilhoso. Eu acredito que ele seja o maior especialista do Tolstói que a gente tem aqui no país. E eu prefiro a tradução do Rubens Figueiredo. E aí também puramente por escolha de palavras, tá? Porque eu acho que a do Rubens, não sei, eu acho que fica um negócio mais poético, talvez
que o Rubens é escritor também, ai, não sei explicar, mas é porque na minha cabeça o Tolstói escreve exatamente como o Rubens traduz pra gente aqui, não sei se está certo, mas na minha cabeça é isso, eu fui apresentada a Tolstói nas traduções do Rubens, então talvez tenha esse apego aí. Mas eu acho que é questão de sonoridade, da escolha de palavras mesmo, que eu prefiro, no geral, a do Rubens Figueiredo. Mas, assim, tem momentos que eu li vários trechos aqui entre as edições para dar essa comparada a mais. Eu só tô lendo aqui para vocês alguns, mas eu li mais. E, assim, tem alguns momentos que eu acho que até a tradução do Irineu fica melhor. Então, assim, aquela coisa, pra mim também poderia ser o famigerado, tanto faz. No fim das contas, eu acho que o Rubens ainda ganha, assim, mas bem pouquinho. Porque o trabalho do Irineu também parece ser excelente. Então, por exemplo, aqui a primeira frase. Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Essa foi a do Rubens. A do Irineu fica. Todas as famílias felizes são parecidas. Cada família infeliz é infeliz a seu próprio modo. Eu acho que a escolha do Rubens soa melhor, sabe? Apesar de ter o mesmo sentido, claro. Então, acho que é isso. Então, em primeiro lugar, na minha opinião, Companhia das Letras, com tradução do Rubens Figueiredo. Em seguida, Editora 34, com tradução do Irineu Franco Perpétuo. Em terceiro lugar, Martin Claret, com tradução do Oleg de Almeida. E em quarto lugar, Nova Fronteira, com tradução indireta, lembrando que as anteriores foram diretas, do Lúcio Cardoso. Questão de estética. Dentre as edições que estão no mercado atualmente, porque, bom, se for falar das que eu tenho, é óbvio que eu vou falar da Kozak Naif. Aliás, deixa eu comentar do aspecto que eu queria comentar com vocês, né? Então, a da Kozak, vocês estão vendo aqui a capa, olha só, acho que vai focar agora melhor. Que a gente tem a mesma paisagem aqui e aqui, refletidas. Olha só. E eu não sei se foi isso mesmo, tá? Se foi com essa intenção, eu gosto de acreditar que sim, porque esse sim foi genial. Acho que isso aqui foi uma tentativa de passar o paralelismo, que é muito presente na obra, aqui pra capa. Então, assim, achei genial. Espero que tenha sido isso mesmo. Se alguém souber aí, com certeza, me avisa nos comentários. Mas, enfim, eu acho essa edição aqui linda. Amo. Mas, dentre as que a gente tem no mercado atualmente, do ponto de vista de estética, eu confesso que eu prefiro a da Editora 34, eu diria. Eu gosto muito desse azul aqui, eu também gosto da pintura que eles escolheram para ilustrar a capa. Eu sei que muita gente acha sem graça, alguns até me falaram que é feio, mas eu gosto. A da Companhia das Letras, hoje eu não acho mais feia. No início eu achei. Hoje eu não acho mais. A lombada eu amo. Se for falar de lombada, eu prefiro a da Companhia das Letras. A da Martin Claret eu também não acho feia, não, tá? Eu só acho meio cafoninha mesmo, como eu falei. Se você não acha cafona, tá tudo bem, tudo certo. Não precisa vir me xingar, porque às vezes as pessoas fazem isso. Enfim, né? Mas acho que é isso. E aí também tem muita aquela questão, né? Se você prefere capa mole, Editora 34, capa dura, aí você fica aí entre Martin Claret e Companhia das Letras. Agora, último aspecto, quer dizer, penúltimo, que a gente não vai falar do preço. Penúltimo aspecto, textos de apoio. Então, como eu disse, na edição da Nova Fronteira, a gente tem um texto bem legal do Otto Maria Carpo, gosto do texto. Aí na edição da Martin Claret, a gente tem um texto introdutório do Oleg de Almeida, e o texto também é bem legal, tá? Porque ele fala um pouco da obra do Tolstói, tem uma subseção também no texto dele, que é para falar dos desafios da tradução, então o que ele tentou fazer, o que ele tentou preservar. É bem legal, eu gosto de quando os tradutores falam, assim, dos desafios da tradução, o que eles priorizaram, e o Oleg de Almeida faz isso. Achei bem legal mesmo o texto. E ele também faz uma sessão, nessa introdução, destinada a apresentar alguns personagens que ele julga que seria legal conhecer antes para poder compreender melhor a obra. Eu confesso que não teria muito impacto para mim, penso eu, conhecer aquelas pessoas antes. Ele fala de inspiração do Tolstói também. O Tolstói é conhecido por pegar as pessoas da vida dele, né, que conviviam com ele, para fazer seus personagens, fazer os moldes de seus personagens. Mas enfim, texto bem legal também. Só que os meus textos favoritos estão nessas edições aqui. Primeiro porque, gente, é covardia, né? Tem um texto do Thomas Mann aqui. E o texto do Thomas Mann, meu senhor. Thomas Mann, pra quem não sabe, é o meu segundo autor favorito. No meu coração, ele só perde pro próprio Tolstói. Então, assim, Thomas Mann, falando de Tolstói, meu Deus do céu, é o meu sonho. E ainda falando do meu livro favorito do Tolstói, meu livro favorito da vida. Ai, Jesus, era tudo que eu queria. Maravilhoso, muito, muito, muito bom mesmo o texto. Gente, Thomas Mann, ai, meu Deus, é um negócio. E o pós-fácil do Irineu também é bem legal, vale bastante a pena ler, gostei também. E daqui da Companhia das Letras, eu gosto muito do texto da Janet Malcolm, mas eu gosto muito, acho que até mais, do texto do Rubens Figueiredo, porque ele fala dessa questão do paralelismo na obra do Tolstói, e o Rubens tem o dom de ser sucinto, mas dizer
tudo que precisa ali, sabe? O texto dele é bem curtinho, mas tem muita informação. E aí eu confesso que eu não sei muito bem decidir entre essas duas edições, mas eu acho que de texto de apoio, talvez Editora 34, porque, gente, texto de apoio de Thomas Mann, sério, o texto do Thomas Mann é incrível. Aí, pelo amor de Deus, se você tem esta edição aqui, eu não sei se... Bom, eu sou suspeito pra falar, porque eu sou tão trouxa que talvez eu comprasse. Bom, não sei se eu posso falar com muita propriedade, porque se eu não tivesse ganhado essa edição aqui da Editora 34, talvez eu tivesse comprado. Ai, meu Deus, o Wender tá me olhando aqui com uma cara... Ele é doido pra se livrar de alguma dessas edições, porque ele achou absurdo eu ter 3 edições do mesmo livro em casa. Mas, enfim, continuando... talvez eu comprasse porque é o texto do Thomas Mann. Ninguém precisa saber disso. Enfim, vocês podem ver no Kindle, porque eles têm a edição de Ana Karenina pro Kindle, a Editora 34. Se eu não me engano, acho que é o único livro que tem no Kindle deles. Então, pega no Kindle, vê no Kindle lá, porque comprar outra edição, assim, tendo já da Companhia das Letras, gente, não precisa, sinceramente. E, bom... Acho que foi isso. Fora que, questão de outros textos também, eu gosto mais dessas edições aqui, porque tem lista de personagens, aqui tem uma árvore genealógica, que eu acho bem legal também de visualizar. Às vezes você fica meio perdido, tipo, meu Deus, quem é essa pessoa aqui? Ainda mais que às vezes aparece com apelido, né? Meu Deus, a gente fica doido. Aí você vai na árvore genealógica. As duas têm pós-fácil também, além de prefácio, então fico com essas duas edições aqui. Talvez a Editora 34 leve vantagem por conta do texto do Thomas Mann. E a orelha do Milton Ratum, tá? Eu adoro o Milton Ratum, já li 2 livros dele e gostei muito dos 2. E a orelha que ele escreveu aqui também é bem legal. Então, acho que fica com a Editora 34, no fim das contas, nesse quesito. Agora, questão de preço. A edição mais cara, se a gente for pegar o livro sozinho, é a edição da Martin Claret, que tá com preço de capa de R$ 129,90. A edição da Nova Fronteira tem o box, né, vem mais livros, e pelo que eu vi, essa edição nem sei se tá saindo ainda, pra falar a verdade. Eu falei aqui mais porque eu sei que tem gente que tem a edição, e aí por conta disso pediram pra eu comparar, etc. Mas pelo que eu vi, você consegue encontrar a edição ainda, mas não, por exemplo, pela Amazon, ou Submarino, etc. Você encontra com vendedores terceiros, e aí você tem que pagar um frete um pouquinho mais alto, tem na estante virtual também. Enfim, mas como vem vários livros, ainda se você diluir, né, fazer uma continha aí proporcional, sai mais barato do que a edição da Martin Claret, que fica sendo a mais cara no preço de capa. Em seguida, vem a da Editora 34, que custa R$ 119,90, preço de capa, e depois a da Companhia das Letras, que acaba sendo a que sai mais em conta, com um preço de capa de R$ 104,90. Então, no preço, ganha a Companhia das Letras, até porque ela vira e mexe entre promoção. Eu postei até aqui, se vocês forem lá na aba comunidade, teve um dia que esta edição aqui estava R$ 49,90 no site da Amazon. Então fiquem de olho, porque se tiver promoção também eu vou avisar vocês. Recentemente, a edição da Editora 34 também ficou em promoção com 50% de desconto na festa do livro da USP, mas Ana Karenina costuma entrar em promoção na Black Friday da Amazon, do Submarino também. Então, eu aviso vocês qualquer coisa, fiquem de olho lá nos stories e na aba comunidade, porque se surgir promoção, eu certamente avisarei. E, bom, acho que foi isso. Bom, resumo da ópera, no fim das contas, eu ficaria com uma dessas duas edições. Se você tem esta aqui, não acho que você precisa comprar a outra. Também é da Martin Claret, tá? Se você tem a edição da Martin Claret, fica aí com ela, procura uma promoção no Kindle, talvez, se você quiser ter acesso aos textos de apoio. Mas acho que a gente tá muito bem servido de edições de Ana Karenina no mercado. Então, fica aí a critério de vocês, qual que vocês vão escolher para acompanhar a gente na leitura conjunta de Ana Karenina, que acontece em janeiro aqui no canal. Vai ser gratuita, como eu disse, em dezembro sai o vídeo explicando direitinho como é que vai funcionar, então não precisa encher de pergunta aqui embaixo, porque não tenho respostas ainda. Eu só sei que vai ser realmente janeiro, fevereiro, mas de resto não sei muito bem ainda cronograma nem nada, mas sentarei em breve para definir isso. E assim que tiver tudo definido, vocês saberão através do vídeo. Meu Deus do céu, falei pra caramba, né? Bom, acabei falando de diversos aspectos aqui, né? Ficou curiosidade, tradução pra vocês, enfim. Gente, livro maravilhoso, apenas leiam. Não importa qual a tradução aqui, porque eu acho que, como eu disse, né? A gente tá bem servido de tradução, apenas leiam esta coisa maravilhosa. E se tiver ficado alguma pergunta, apesar de que eu acho que eu consegui cobrir bastante, mas se ficou alguma pergunta aí, pode deixar aqui,
que eu leio todos os comentários, sempre respondo os comentários quando eles são feitos próximos à publicação do vídeo, depois fica um pouco mais complicado porque acumula com os outros, mas enfim, perguntem aí, qualquer coisa eu respondo vocês, o pessoal pode ajudar também, enfim, qualquer coisa deixem aí nos comentários, se foi útil não esqueça de deixar um like e também de se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.